Estamos de volta com Ver Mais e agora assunto literatura. Ele é mineiro, de bom sucesso, mas residiu em Criciúma por muitos anos. Na verdade, hoje ele divide residência entre Minas Gerais e aqui Santa Catarina, Criciúma, né? O engenheiro de Minas, jornalista e autor do livro Inelutável Modalidade do Visível, Arnaldo Rocha Filho, é o meu convidado de hoje. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Que honra te conhecer, viu? Muito obrigado, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Né? Agora conta, né? Como é que é? Você mora lá em Minas? Aqui, onde é que você mora atualmente? Na verdade, assim, eu ainda moro aqui, mas desde 2019... eu mudei para Minas para trabalhar lá. Ah, sim. Mas a família continua aqui. Continua em Criciúma. Eu continuo vindo aqui praticamente um mês sim, um mês não, eu fico uma semana. Então eu estou entre lá e aqui. Mas a família mora aqui, a minha residência ainda é aqui. Você então, na verdade, nasceu em Bom Sucesso, morou um tempo em Ouro Preto, que é inclusive o tema do seu livro, né? Essas vivências de lá. Sim. E hoje está em Divinópolis, né? E hoje está em Divinópolis. Qual a diferença lá desses municípios de lá de Minas aqui para Criciúma? Olha, na verdade, assim, eu gosto demais de Criciúma. Eu até me considero um criciumense, né? Eu estou aqui há mais de 30 anos e tenho minhas raízes em Minas, né? Mas assim, eu não gostaria de voltar para Minas, na verdade. Minha terra hoje é Criciúma. Eu estou lá, trabalho, está muito bom, que eu fico entre lá e aqui, né? E tem muitas diferenças lá? Temperatura, clima? Tem, assim, a temperatura aqui é mais quente do que lá no verão. Sim, isso aí todo mundo fala, né, gente? Lá a variação é um pouquinho menor do que aqui. Sim, né? sim. Então tem aquela impressão de que Criciúma que Minas Gerais seria muito mais quente que aqui, mas não é. E a questão também de umidade, que aqui o clima é mais úmido do que lá, então assim, a sensação que a gente tem aqui é de mais calor. De mais calor. Mas a temperatura de lá é melhor, eu vou dizer. Sim, né? Criciúma os fortes. Aqui é 880, né? Aqui é muito frio ou muito quente, então lá tem uma variação menor. Você é engenheiro de Minas, então veio para cá a trabalho, né? Mas o tema hoje da nossa conversa é essa obra fantástica, né? Eu já estou com ela há uma semana, agradeço, viu? E fiquei impressionado. Eu queria começar pelo título para as pessoas entenderem. Inelutável Modalidade do Visível. Esse título ele veio de uma frase do James Joyce, do livro Ulisses. Porque eu tenho a terceira parte do livro, é um texto chamado Hostel e Eu. É uns 2 dias que eu passei, 2 dias e meio. Na verdade, não deu nem 2 dias, que eu passei em Dublin, na Irlanda. Eu estava em Londres, fazendo um curso de inglês. No final de semana eu fui para Dublin e fiquei num hostel em Dublin e eu conto eu fiz um texto que eu conto. Sim. Aí eu conto, mas lá eu tanto descrevo as pessoas que estavam comigo no hostel, que mudou do primeiro dia para o segundo e tal, como eu também passei pela cidade, falo tudo sobre a cidade que eu vi e também eu procuro James Joyce, encontro James Joyce pela rua. Eu vou em 1904, que é no 16 de junho, que é o dia que se passa a história do Ulisses. Volto para 2016, que foi quando eu estava lá. Então eu fico no tempo, indo e voltando. E daí o título vem daí? Vem daí. E o que significa? Inelutável Modalidade do Visível é quase o invisível. Você vê o invisível, vamos dizer que seja isso. O Carlos Bracha, que fez o prefácio, ele escreveu O Poeta do Invisível. Sim. Então é mais ou menos que eu vejo coisas que parecem visíveis. Então seria o Inelutável Modalidade do Visível. Do visível. E é interessante porque o Carlos, né, que é o renomado artista brasileiro, né, pintor, reconhecido no mundo todo, ele escreveu o prefácio Academia Mineira de Letras, à mão. À mão, né? Sim. É bem parecida com a minha letra, assim, tem que dar uma... Ele escreveu à mão, mandou para a gente poder imprimir. Mas sim, claro. Aí nós olhamos, eu e a pessoa que estava organizando o livro, nós tivemos a mesma ideia, falamos, não, mas isso aqui nós vamos colocar do jeito que veio. E é interessante. Então foi o livro é dividido em 3 partes, né? É a sua fase em Ouro Preto. São 2 partes de Ouro Preto, são 4 partes, na verdade. 4 partes, né? Tem algo ali sobre a sua família, sobre as suas vivências em outros lugares, sobre a poesia sobre as igrejas de Ouro Preto, né? E é interessante que o João Bosco, que fez a orelha, né? Nós temos aí... Ele estudou em Ouro Preto. Ele foi fazer engenharia civil em Ouro Preto, em 1962, mais ou menos. Sim, você chegou a conviver com ele lá? Não, eu cheguei já depois do João Bosco lá, bem depois. Então, daí assim, nessa parte de Ouro Preto, né, gente, eu tava brincando com o pessoal aqui da TV, porque eu fiquei encantada com o seu livro, com as imagens. Se puder botar de novo as imagens dos livros ali, aqueles desenhos de Ouro Preto, né? É algo realmente que faz parte da história do Brasil, né?
E você faz mini crônicas ali sobre pessoas, por exemplo, Milton Nascimento, você estava me falando antes. Rita Lee, Gilberto Gil. Gilberto Gil. O João E você Bosco. relata, né? É como se fosse uma espécie assim, o que você viu, você escreve Sim, nessa crônica. É uma crônica mais É quase um Twitter hoje. Como Exatamente, se, é. Não é? Uhum. E, por exemplo, É uma Fábio crônica meio Júnior. poética. Fábio Júnior. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes foi a primeira pessoa dessas todas que eu vi. Até ele é o primeiro aí. Sim, é o primeiro. Conta, como é que foi a sua vivência eu lembro com de ele? quando eu mudei, o ano que eu mudei para o Preto, em 1975, o Vinícius de Moraes tinha uma casa lá. É uma casa, ele e o Carlos Sclier, que era um pintor também, um artista plástico, né? Eles tinham uma casa, o Vinícius de Moraes passava muito tempo da vida dele nos últimos anos, dele em 1975, 1976, ele passava a boa parte da vida do tempo dele em Ouro Preto. Ele andava pela rua, ia nos restaurantes e tal. E eu vi ele 2 vezes sentado é um bar tradicional do Roberto Perê, que inclusive faleceu esse ano aos 93 anos. Sim. Eu consegui debater uma foto dele com um livro, ele Olha as fotos, ó. Ó. Estão ali, ó. Quem que tá aí, ó? O seu Valença. O seu Valença. O João Bosco. João Bosco, maravilha. Adoro. E tem muitas fotos para chegar ainda, tá? A Vanderleia, que ela tá meio oculta no último texto de autobiografia, o de Lavras. Eu vi aqui a Rita Lee, né? Que nós tivemos aí uma fake news dizendo que ela estava morta, mas não estava, que o Benício falou. Mesmo. Então, assim, gente, é muito legal. Então, ele relata, então, essas vivências que ele vê com os artistas. Pareceu o Ronaldo agora há pouco ali, né? Ronaldo queria um personagem aí, aquelas personalidades, tem personalidades e tem figuras de Ouro Preto da minha época, que conviviam muito bem com a sociedade lá, eu convivi com essas personalidades, as pessoas. Nós temos aí a catarinense, Essa é a Lilian Arnes, né? Isso. O Ronaldo. O Ronaldo e o Arnaldo ali, o nosso cristiumense de coração. Gente, o Arnaldo, eu estava falando para ti agora há pouco, fazia tempo que eu não vi um livro assim, tão rico, tão diferente. Até eu estava comentando assim, né? Porque a gente lembra de Ouro Preto e lembra do barroco, né? Sim. De toda essa cultura um pouco mais rebuscada, né? Que a gente teve uma fase do Brasil, né? E eu achei o seu livro muito interessante, né? Ele tá cheio de riqueza poética, intelectual. Ele acabou sendo um livro diferente, entendeu? Ele saiu assim, até foi difícil pro designer, que foi um designer de Belo Horizonte que fez para mim. Sim, eu estava lendo aqui, procurando sobre ele. Como é que ele ia montar um livro em que eu tinha 4 partes com temas diferentes, porque não é comum isso não. Aí você deu um trabalho para ele fazer isso aí. Eu demorei para entender. Muitas reuniões, muita coisa para ele chegar num livro assim tão diversificado e num livro só, né? E é a cara de lá, né? Eu nunca fui a Minas, né? Mas como a gente vê muito, a gente sabe que lá é algo que respira cultura em muitos lugares, Sim, assim, histórico, é deles, né? E eu queria ver um desses sobre Criciúma. Quem sabe você poderia fazer algo do tipo? Hã? Pode ser, podemos pensar. Eu acho que ia ficar muito legal. Sim. Você ia eternizar um olhar diferenciado da nossa cidade, porque realmente foi uma obra de arte, uma obra-prima. É o seu primeiro livro? É o meu primeiro livro. Pensa então em escrever esse outro, quem sabe? Eu estou num outro projeto agora, que estou envolvido num outro projeto, que até não vou adiantar muita coisa aqui não, mas é um projeto de vídeo, né? Que já tem muita coisa gravada, mas é sobre a pastoral da criança. Oh, que legal! A Lilian Arnes está sabendo isso aí. Então vamos aguardar esse próximo projeto. Ele é meio grande, é um filme, praticamente. É um filme? Mas então conta conosco para divulgar aqui. Com texto de jornalismo literário contando a história da pastoral da criança. Alternado com músicas, com depoimentos. Que bom. Sucesso nesse novo projeto, viu? Novo aí. E pensa bem sobre Criciúma. Arnaldo, rapidamente aqui, onde é que faz para comprar? Tá na Ponto e Vírgula Livraria, no shopping dela. Shopping dela, Ponto e Vírgula Livraria. Ponto e Vírgula Livraria no shopping dela. Gente, vale super a pena. Arnaldo, foi uma honra te conhecer, viu? Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho e aguardamos novidades, tá bom? Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Ai, gente, o programa acabou rapidinho, viu? É muito rápido, né? E a gente vai, mas amanhã voltamos, 1h20 da tarde. Um beijo. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Agora é aquele momento que a gente conversa.